E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Como é que você tá? Vamos para mais um vídeo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer ir pro céu? Pai, olha só. Não conheço ninguém que não quer ir pro céu. Todo mundo quer ir, mole? Não conheço. Eu tava trazendo uma palavra em um lugar e perguntei quem... Levanta a mão aí quem quer ir pro inferno. Quem quer não? É. Por que eu tô falando isso? Porque eu me deparo de vez em quando com algumas situações que são inusitadas. Uma vez o cara chegou pra mim e falou bem assim: ô irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. O inferno é aqui, irmão. A gente tá no maior brabo pra viver aqui, que é o inferno. Não tem inferno não. Falei, sério, cara? Rapaz, das duas uma, ou você tá querendo me enganar ou se enganar. Eu acredito que você tá querendo se enganar. Aí disse pra ele, o próprio Jesus disse. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você precisa bem prestar atenção. Algumas questões, para mim e para você, são imprescindíveis. Por quê? Porque para chegar ao céu, é algo que o próprio Deus nos alertou sobre a diligência, sobre o cuidado. Agora, a questão é, para chegar ao céu, nós temos que perseverar até o fim. A Bíblia diz que Deus chegou para Daniel e falou, Daniel, tu porém vai até o fim. A recompensa do céu é só no final. A questão é, no meio da trajetória, há muitas coisas que nos fazem tentar perder o foco de quão maravilhoso será o céu. Eu sei que teologicamente alguns vão querer me questionar, porque dizem que a questão de as ruas de ouro isso não é literal. Dizem que o rio da vida também não é literal. Dizem que muro de jaspe também não é literal. Mesmo que isso tudo, que eu não acredito, não é uma linha teológica que eu acredite, não seja literal. Existe uma coisa, a questão das recompensas, ou daquilo que ensinamos, falamos com tanto ímpeto, tem algo que não tem como fugir. Por exemplo, as pessoas dizem para mim o seguinte, mas vai haver uma grande ceia e o cordeiro há de nos servir. Aí alguns falam, teológicos, falam assim, não, isso aí não é literal não. Mesmo que isso não seja, existe algo que não tem como dimensionar. A Bíblia diz que lá não vai precisar de luz, porque o próprio Senhor há de iluminar 24 horas. Isso é, 24 horas para a gente entender e ter noção o que é e como vai ser. Porque a questão de horas, isso vai ser só é avaliado aqui mesmo. Porque lá no céu vai haver o Cordeiro de Deus. Querido, saiba de uma coisa. No céu, mesmo que tudo isso que as pessoas falam, que a Bíblia diz no caso, e as pessoas dizem que não é literal, mesmo que isso não for literal, que eu acredito que é, ou seja, do jeito que a Bíblia fala, eu entendo como no dia de hoje, mesmo que não seja, vai haver o próprio Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos iluminará. É interessante porque em Lucas diz que o rico foi para o inferno e quando ele chegou lá não tinha água. Lá a sede foi muito grande. A Bíblia diz que o rico queria sair de lá para voltar, porque é muito ruim o inferno. Lá no céu não. No céu, o próprio Senhor, Ele iluminará. E
Como diz o salmista, vale mais um dia na tua presença do que em outras partes 1000. Ainda que tudo isso que a Bíblia promete não fosse do jeito que eu entendo e que nós entendemos como crente, só ter Jesus lá já seria algo recompensador. Porque só a presença do Senhor já é suficiente. Hoje nós temos uma porção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Agora você imagine, a Bíblia diz que nosso corpo será glorificado, ou seja, incorruptível. É a perfeição máxima. Enquanto estamos aqui, nós estamos lutando contra o pecado. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador começaram a vencer o pecado. Você que caminha com Deus está lutando contra o pecado. Tem força contra o pecado. Mas quando chegarmos no céu, nós vamos conseguir extinguir o pecado das nossas vidas. Ou seja, você imagina uma vida sem pecado, sem preocupar com o pecado. Uma vida sem preocupação, uma vida se você não tem que preocupar em se prostituir, em beber, em embriagar-se, em matar ninguém, em brigar com ninguém. Não tem preocupação nenhuma quanto a isso, porque isso não há de existir. Para pensar. É essa a recompensa dos salvos. É por isso que eu quero dizer para você, os obstáculos para o céu são muito grandes. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. A força de braço? Claro que não, porque senão seria fácil. É a força da luta contra a carne. Mas quando chegar o dia que o Senhor há de nos buscar, individualmente ou coletivamente, querido, vai valer a pena. Você imagina ouvir do próprio Deus dizendo: vinde, bendito do meu Pai. Possuir por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. É essa a verdade que nos aguarda. É por isso que você tem que entender uma coisa. Vale a pena qualquer coisa para permanecer. Não importa se você está passando por necessidade, por fome. Porque também eu ouço pessoas dizer o seguinte: não, se você está passando por adversidade, você deve estar em pecado. Porque a adversidade dura só um período curto. É sério? O que dizer do apóstolo Paulo, que passou a vida toda em provação e adversidade, só na luta? Então isso aí não é parâmetro para você discernir a vida espiritual de ninguém. Eu confesso que quando eu estava novo na caminhada, muitas pessoas falavam isso e eu achava estranho. Até que eu comecei a conhecer um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o próprio Deus e sobre os homens que andaram com Deus. Irmãos, você que está aí, saiba de uma coisa. Deus tem algo pessoal com cada um. Tem uns que vão passar adversidade. Tem outros que vão passar momentos de adversidade e refrigério. O que não pode faltar, tanto em um quanto o outro, é a alegria do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que há de nos conduzir até o céu. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Saiba de uma coisa, o céu é algo excepcional. O Cordeiro vai estar lá, iluminando as nossas vidas, e nós teremos um corpo glorificado. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça e te dê graça. E que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Quero lembrar para você curtir, compartilhar, divulga o canal e se inscreva também, você que não é inscrito. Que Deus abençoe.